Pode ser. Mas, na verdade, eu vou passar para você, Ivan, porque eu acho que você conhece melhor o Pedro, pode apresentar ele melhor. Então, vamos só começar. Bom, eu vou ser um apresentador tendencioso. Pedro é um grande amigo casual, esteve hospedado aqui na casa da vovó, nos falou e apresentou ideias e projetos interessantíssimos. Tem, inclusive, alguns potenciais clientes interessados já em Santa Rita do Sapucaí. E o Pedro só falava dele da esposa. Falou que ia trazer aqui, não é? E estamos esperando a próxima visita de Pedro e esposa. Beatriz, você apresenta o Pedro ou deixa ele falar aí? Então, ele está devendo a visita, eu quero conhecer a cidade. Então, bem-vindas, bem-vindos quando puderem. Pedro, a bola é sua. Vai lá, Pedro. Tá joia? Obrigado, seu Ivan, pelas palavras. Obrigado, professor Alberti e todo o grupo Renacidade. Estive realmente há pouco mais de 2 meses na cidade de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade maravilhosa que, se soubesse, teria já conhecido há um tempo atrás, por todas as oportunidades que a cidade apresenta para todos que têm interesse por tecnologia. É o berço do Brasil, Santa Rita do Sapucaí, e tive o prazer imenso de cair na casa da vovó e conhecer o senhor Ivan, que me proporcionou estar junto nesse grupo Renacidade, que vai total de encontro com o que eu imagino de possibilidades para cidades, com o que eu trabalho, com o que eu penso, com o que eu venho imaginando nos últimos anos, que pode ser de cidade, o que pode acontecer no futuro das cidades. E comecei a acompanhar o Grupo Renacidade assim que cheguei. Poucos dias depois, o senhor Ivan me deu esse prazer de estar no grupo e comecei a acompanhar o trabalho de alguns, principalmente do próprio senhor Ivan, que pessoalmente me mostrou um pouquinho das suas teorias. Tive esse privilégio, e um pouco do trabalho do seu Antônio Marcos Alberti, que após ver alguns vídeos no YouTube dele, realmente fica impressionado como a tecnologia está avançada e o quanto ela pode chegar, o quanto que a gente, daqui a pouco, nem vamos saber se nós somos reais mesmos ou não. Realmente tem muito a estar evoluindo e já tem muita coisa acontecendo. Então, fiquei muito feliz até agora e decidi fazer algum projeto que unisse um pouco do meu trabalho e um pouco do Grupo Renacidade. O senhor Ivan me convidou e eu aceitei com o maior prazer esse convite. E eu vou trazer para vocês aqui no Papo Sem Crise número 25, um pouquinho do que eu acredito ser o início do Renacidade aplicado, aplicado em loco mesmo, porque vocês já trabalharam bastante, principalmente para saber qual tipo de governança. Demorou bastante, o bate-papo de vocês foram altíssimo nível, até escolher qual tipo de governança que a Renacidade vai ter. Só que o que nós estamos discutindo são coisas para cidades daqui a alguns anos. São coisas que ainda precisam ser passadas por aprovações. Eu vi que há a possibilidade de criar cidades melhores, inteligentes, já hoje, sem a necessidade de aprovações de alguns governantes, prefeituras, apenas com iniciativas nossas, de um grupo como o nossos, e da iniciativa privada. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu acredito que é um parcelamento inteligente de solo. Parcelamento inteligente do solo. O parcelamento inteligente do solo, eu acredito que é um dos primeiros passos que vai proporcionar melhor qualidade de vida, infraestrutura, lazer e governança. Se a gente, de fato,
parcelar o solo da forma como eu acredito, e muitos teóricos acreditam, é possível ter uma cidade melhor e ser mais fácil governar a cidade, ter muito mais qualidade de vida, com uma infraestrutura de qualidade. E com isso eu desenvolvi um pouco do conhecimento que eu tenho na parte de gestão imobiliária, na parte de construção civil e de loteamento. Eu faço parte de um grupo, sou gestor de um grupo de empresas que fazem loteamentos e sou também um empresário. Eu tenho um sistema que faz gestão de loteamento, gestão de empreendimentos imobiliários, e fui acumulando alguns conhecimentos dessas empresas e cheguei em uma tríplice de análise para fazer um melhor parcelamento do solo. E essa tríplice, ela começa com uma análise da urbanização da cidade. Mas antes de você chegar na urbanização da cidade, é necessário você ver para onde está indo a urbanização do seu estado, onde está indo a urbanização da sua região, do seu país, como que o mundo está crescendo, o que está acontecendo com a urbanização e com esse aumento da população, para onde as pessoas estão indo. Então, o primeiro passo nessa tríplice análise é pesquisar um pouquinho sobre a urbanização. O segundo passo é o parcelamento do solo propriamente dito. Então, com o parcelamento do solo, eu dividi em 3 partes, que é o parcelamento do solo, as redes de escoamento e as redes de abastecimento. Então, com essas 3 partes, a gente chega no parcelamento do solo inteligente para a atualidade. Como disse no início, é um início de uma cidade inteligente. Então, para iniciar essa cidade inteligente, começa com parcelamento inteligente. E o terceiro e último passo é aqui que eu quero trabalhar um pouco mais, é aqui que eu vi que realmente pode contribuir bastante com o Reino na Cidade. E que realmente a gente vai ter bastante conteúdo para discutir. É o registro e comércio dos lotes, dos loteamentos ou dos terrenos. É o registro do imóvel e a tokenização. Essa parte de tokenização, eu sinto bem à vontade para falar aqui, pois tem pessoas que vai, com certeza, nos ajudar bastante a esclarecer esse tópico, como o professor Albert, que vai trazer bastante conteúdo para esse papo quando chegar na parte de tokenização. Então, falando sobre a urbanização. Antes de iniciar esse tópico, começou um pouquinho, há mais ou menos 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar no ramo de construção civil. Identifiquei, com o passar do tempo, que é ali que começam as coisas. É ali que a cidade começa. Perguntando para algumas pessoas como que a cidade começa. Para onde que a cidade vai? A cidade começa com o parcelamento do solo. É ali onde que as pessoas vão iniciar suas vidas. É ali onde que ele vai ter suas raízes. É no parcelamento do solo que se inicia de fato a vida das pessoas, dos habitantes. Então, como mudar? Como fazer disso melhor? A gente vem falando no próprio grupo Renacidade, ou então com outros grupos paralelos sobre cidades inteligentes, com conceitos maravilhosos, mas onde começa isso? De fato, na aplicação. Como que nós podemos fazer isso de uma cidade melhor hoje, atualmente? Então, foi daí que iniciou a minha pesquisa e um pouquinho do meu conhecimento sobre o parcelamento. E aí eu comecei pesquisando sobre o crescimento da população. Mas antes, tem um dos atores que eu sigo, que é o Mendes, que ele fala que a urbanização ela está presente dentro das 7 megatendências.
Então, ela está ao lado, por exemplo, de uma tendência de globalização, de localização, da economia da inovação, do individualismo versus as redes sociais, do clima ambiente e risco, do futuro da energia e a energia do futuro, a demografia e o esforço de trabalho e mudança. Então, a urbanização é um assunto de uma tendência das últimas décadas que vem acontecendo de uma forma muito grande no mundo inteiro. E a gente vai, quando der uma olhada especificamente no Brasil, a gente se assusta como a urbanização realmente tomou proporções gigantescas no nosso país. Então, antes da urbanização, um pouquinho do nosso crescimento da população mundial. Hoje, nós estamos chegando em 8 bilhões de pessoas e estamos num crescimento, diminuindo o crescimento, estamos em decrescimento. Isso se dá a alguns países como China, Índia, que colocaram alguns processos para diminuir a fertilização. Então, vem diminuindo esse ritmo de crescimento. Porém, em 2050 haverá um incremento de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Vamos chegar em 2050 com quase 10 bilhões de pessoas. Então, daqui a menos de 30 anos, teremos aí praticamente 10 bilhões de pessoas no mundo. E para onde essas pessoas vão? Como que essas pessoas vão morar? No Brasil, nós estamos em 212 bilhões de pessoas. Esse é um dado, peguei, está bem recente, no IBGE. Só que tem uma curiosidade no Brasil, que se a gente olhar o gráfico aqui, de 1960 até 1990, nós dobramos. Em 30 anos, a população do país, ela dobrou. E até os anos 2000, a gente crescia de uma forma muito grande e muito maior que a média mundial. E para onde essas pessoas foram? O que aconteceu com essas pessoas? Como que aconteceu o parcelamento do solo para essas pessoas estarem morando? Quem conhece as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, sabe que para onde foram, né? As grandes favelas que se instalaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a migração das pessoas vindo de outros estados, a forma como foram urbanizadas as cidades, de forma totalmente errônea, tornou-se um problema, um caos das cidades de hoje. Mas isso aqui que aconteceu não foi visto em nenhum lugar do mundo. Alguns autores dizem que foi um fenômeno inédito no mundo, esse crescimento em tão pouco tempo que aconteceu no nosso país. Uma curiosidade também, a população brasileira, hoje, ela está concentrada em 17 cidades, sendo 16 metrópoles e a mega cidade de São Paulo. Então, nós temos aí 17 cidades, um quinto da população brasileira se encontra em menos de 0,5% dos municípios brasileiros. Então, está fortemente concentrada a população brasileira nessas 17 cidades. Isso dá um problema gigantesco para essas cidades organizar a divisão do solo para acomodar toda essa população. Os desafios são enormes. E o Brasil ele vai chegar em 2050 em 244 milhões de pessoas. Então, nós teremos aí nos próximos 30 anos, 29 anos, mais 30 milhões de pessoas, quase 30 milhões de pessoas, são mais de 650 mil pessoas por ano no nosso país. Então, para onde que vão essas 650 mil pessoas? Como que elas irão morar? Qual a divisão da terra delas? O aumento da urbanização. Depois que, com o aumento da população, a grande maioria das pessoas estão indo cada vez mais para as cidades. Estão fugindo, estão saindo do campo. Nesse gráfico aqui eu mostro um pouquinho da urbanização no mundo.
E ela é totalmente desigual, a urbanização no mundo, como já era previsto. E se a gente olhar o gráfico, no ano de 2010, aconteceu um fenômeno que foi discutido bastante. O mundo passou mais da metade da população vivendo nas cidades. O mundo tornou-se mais urbano, mais da metade urbano. Se a gente verificar que, na média, em 2050, 69% da população viverão nas cidades, nas zonas urbanas. O que é a cidade? O que é considerado zona urbana? Alguns autores, e eu concordo, sigo essa mesma linha de pensamento, dizem que a zona urbana é toda aquela zona que, de alguma forma, depende totalmente das cidades para sobreviverem. Então, mesmo aqueles bairros que estão localizados no interior, que não aparenta estar na periferia das cidades, é considerado uma zona urbana, pois depende da cidade para sobreviver. Então, isso são considerados. E em 2050, chegaremos em quase 70% da população vivendo na cidade. Qual o impacto que isso vai nos trazer? Consumo, maior consumo de todos os tipos, as pessoas querendo morar melhor, mais qualidade de vida, para onde que irão, para onde serão drenado todo o esgotamento dessas cidades? Como que será feito isso? Então, estamos falando em 29 anos. Os empreendimentos serão construídos hoje. Então, como que nós queremos que esses empreendimentos suportem essas pessoas nos próximos 30 anos? Aqui eu falo um pouquinho da urbanização no Brasil. O Brasil é bem curioso, porque a gente teve aquele fato de 1960 até 1990, um crescimento abrupto da população, e nós temos hoje uma urbanização maior do que a média dos países desenvolvidos. Mesmo fazendo uma pequena alteração que o IBGE fez em 2017, caindo a nossa urbanização para 76%, a de 2010, nós estamos superior aos países desenvolvidos. Então, muita gente vivendo nas cidades ou dependendo das cidades para sobreviverem. Esse é o cenário atual do crescimento urbano das cidades e da população. Então, essa é a primeira análise que tem que ser feita no desenvolvimento de um loteamento inteligente, de um parcelamento inteligente do solo. Para onde a sua cidade está crescendo? Qual é o rumo que a sua cidade está indo? Qual é o rumo? Pois a prefeitura, ela até coloca no código de obra delas quais são as regiões que vão ser desenvolvidas. No entanto, é o empresariado que, de fato, desenvolve aquela região. É o empresariado que fala que aquela cidade vai crescer realmente para aquele local. Então, passado um pouquinho essa análise que a gente fez sobre para onde que as cidades estão crescendo, a gente começa, de fato, a entrar no parcelamento de solo. Pois fez análise, a cidade está crescendo, a minha região está crescendo para determinado lado, minha cidade também está crescendo para ali. Então, o empresário ele decide para onde vai aumentar as cidades, o que vai ser feito naquelas cidades, como é que ele vai construir aquelas cidades. Então, fez todo aquele estudo de urbanização, passa para o ponto de parcelamento do solo. E o parcelamento do solo, como eu disse, eu dividi em 3. Parcelamento, propriamente dito, a rede de esgoto, e a rede de escoamento e a rede de abastecimento. Parcelamento. O que é um parcelamento? Desde o início eu venho falando sobre parcelamento do solo. Parcelamento do solo. O parcelamento ele pode ser dividido em 2, que é o loteamento e o desmembramento. Qual que é a diferença de loteamento e desmembramento? Basicamente é que o loteamento pode ser feito obrigatoriamente aberto novas vias de circulação. E o desmembramento é aproveitado as vias de circulação existente. Então, se abriu nova rua, é um loteamento. Se não abriu, é um desmembramento. Então, basicamente, são os dois tipos de parcelamentos que existem.
E o que, com esse parcelamento do solo, nasce um novo lote, um novo terreno. Então, esse terreno ele é dotado de uma infraestrutura básica, que é definido por uma lei federal, na qual os municípios podem reger suas próprias leis, mas tem que seguir a base de uma infraestrutura básica que é ter as águas pluviais, o esgotamento, ter iluminação pública, o abastecimento de água potável, energia elétrica, pública e domiciliar e as vias de circulação. Então, basicamente, o parcelamento é eu dividir um pedaço, uma gleba, em áreas menores, que são denominadas lotes, conhecidas como terreno, e dar uma infraestrutura para esse terreno. E a lei fala que eu tenho que ter essa infraestrutura básica. Só que aqui que começa uma pequena diferença do que eu acredito ser um parcelamento de solo inteligente. Rede de escoamento. O que é a rede de escoamento? Os itens obrigatórios para um parcelamento de solo são basicamente o escoamento das águas pluviais e o escoamento sanitário. Mas eu acredito que para um loteamento inteligente, para um parcelamento inteligente do solo, só isso não basta. É óbvio que não basta só isso. Quando você está pensando em um parcelamento de solo, você está construindo um loteamento com 400 lotes que vão viver, mesmo que de forma nômade, mas vão passar um tempo naquele local, não pode ter apenas o escoamento de águas pluviais ou o escoamento sanitário. Tem que ter o escoamento do lixo orgânico, o escoamento do lixo seco e o escoamento do lixo eletrônico. Eu ia colocar aqui, entrar um pouquinho mais em detalhe, como eu acredito que isso deve ser. No entanto, não é tema dessa nosso bate-papo. Eu acabei tirando um pouquinho. Mas existem algumas possibilidades. Em Barcelona, por exemplo, existe as coleta pneumática. É um sistema maravilhoso. Alguns prédios já têm, ou umas lixeiras na rua. Você coloca o seu saco de lixo e aquilo é carregado de forma sucção pneumática para uma central. É feito nessa central a divisão dos lixos e isso é enviado para outra central maior ainda e depois é incinerado ou aproveitado, reciclado de alguma forma. É maravilhoso esse trabalho que eles estão fazendo em Barcelona. No Brasil existe algumas coisas nesse sentido? Sim, existe algumas coisas nesse sentido. Além dessa coleta pneumática que existe num condomínio em São Paulo, existe também as lixeiras subterrâneas. Aí que tá. Lixeira subterrânea, para um loteamento inteligente, é tão simples esse processo para um empresário fazer, como ele fazer uma fossa. Abrir um buraco grande ali, colocar a lixeira inteligente. A pessoa vai sair da casa dela, vai andar 30 metros e vai colocar o lixo dela. Aquele lixo vai ficar subterrâneo e uma caçamba vai recolher esse lixo, separado pelos 3 lixos. Só isso evita doenças com transmissão pelo lixo causado, mau cheiro, visual. Então, um ato tão simples que o loteador pode fazer no início da construção do loteamento, que, diante da elegância que o loteamento dele terá, das possibilidades de comercialização dele, isso não vai impactar no preço final dele e ele conseguirá comercializar de forma muito mais rápida e ser um destaque para ele mostrar que o seu loteamento já está dotado de lixeiras subterrâneas, por exemplo. As suas lixeiras subterrâneas, elas já diminuem a circulação de caminhões nas cidades, diminui a poluição sonora, diminui o mau cheiro, a poluição visual. Então, esse simples fato de, na hora de construir um loteamento, colocar as lixeiras subterrâneas já é um avanço significativo. Existem alguns projetos no país, no entanto, os projetos atuais são feitos após o empreendimento estar pronto pela própria prefeitura. Em Paulinho, em São Paulo tem um, em Salvador tem outro, e algumas outras cidades, de formas bem singular, tem no nosso país.
mas isso poderia ser feito quase que obrigatório nos loteamentos, vindo do próprio loteador, do próprio empresário. E a rede de abastecimento? Como que ela tem que ser? A nossa lei, ela fala que a rede de abastecimento obrigatória tem que ter a iluminação pública, a água potável, a energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação. No entanto, não é isso que é necessário para a gente ter, somente isso, para a gente ter um loteamento, um parcelamento de solo com melhor qualidade. É necessário a gente ter também uma rede de abastecimento de alimentação. Tem um amigo nosso do grupo, ele está com um trabalho parecido com esse, onde que fica algumas regiões de abastecimento e distribuição. É bem bacana. Então, se isso já está prevendo, quando o arquiteto está desenhando o seu projeto, se ele prevê onde que é o melhor local para fazer a sua rede de abastecimento, de alimentação, a sua rede de saúde, a sua rede de educação e a sua rede de dados, saúde, o loteador ele pode, na hora que está desenvolvendo o loteamento, já prever onde que vai ter uma farmácia no seu loteamento, onde que é melhor local para ter um posto de saúde, onde que vai ter mais fácil acesso. Então, ele já comercializar aquele lote que vai ser parcelado para o público daquela rede de saúde, daquela rede de educação, rede de alimentação. Então, ele já projetar, ele já idealizar como esse empreendimento, essa pequena cidade, porque o loteamento eu enxergo como uma fração da cidade, um bloco pequeno da cidade. Então, tem loteamentos que é maior do que algum dos nossos municípios. Então, quando é feito essa previsibilidade do que realmente vai ter em cada pedacinho do lote, eu ganho melhor autonomia dentro do próprio loteamento, eu ganho menos trânsito no futuro loteamento, eu ganho mais educação naquele loteamento, naquele empreendimento, eu ganho mais saúde naquele empreendimento e os dados. Hoje, com a 5G, Santa Rita do Sapucaí, parabéns, foi a primeira cidade no Brasil, nós vamos precisar cada vez mais dados nas residências. Então, por que não prever por onde esses dados vão passar já? Então, esses são as redes de abastecimentos necessárias para os loteamentos inteligentes do futuro. E quem pode mudar? Eu vejo que o parcelamento do solo ele deve ser realizado por meio de um estudo dinâmico, como esse que a gente está conversando agora, econômico e demográfico da cidade. Além de observar a cultura regional, não adianta o que foi realizado aqui na cidade de Nova Iguaçu, na qual eu estou hoje, fazermos em Santa Rita do Sapucaí, não vai funcionar. Cada região tem as suas particularidades. E as melhores práticas de construção. Eu dei alguns exemplos, poderia ficar a apresentação inteira falando sobre melhores práticas de construção para um loteamento, um parcelamento de solo. Aplicado principalmente à viabilidade financeira do empreendimento. O empreendimento tem que dar lucro para o empresário. Então, eu tenho que fazer tudo isso aplicado a uma viabilidade financeira do empreendimento. Chiavenato, ele diz que as empresas são unidades sociais que procuram atingir objetivos. E a sua visão de ser é servir a esses objetivos. E aí, pensando um pouco sobre isso, um pouquinho sobre Chiavenato, se a empresa tem a visão dela é servir aos objetivos, se nós trazemos os empresários para esses debates e mostrar para eles o quão eles vão ganhar com o parcelamento de solo inteligente, aquilo vai começar a ser o objetivo dele. Vai ser a visão de realmente ter uma cidade de melhor qualidade. Então, é necessário não apenas mostrarmos para os políticos, e sim para os empresários, o como eles vão ganhar desde já fazendo loteamentos, o parcelamento do solo diferente do que é feito hoje.
Então, passado essas duas etapas, eu entro nesse tema registro e comércio, que aqui entra bastante da nossa tecnologia, do que vem discutindo no nosso grupo, do Renacidade, em vários outros grupos, principalmente com o professor Albert, que detém um conhecimento imenso sobre as possibilidades das novas tecnologias. E eu comecei esse assunto justamente de trás para frente, com o registro e comércio, porque essas possibilidades são imensas. Estava conversando um pouquinho mais cedo com o Antônio, o Marcos, e com o seu Ivan Carlos, e eu falei para eles que o mercado imobiliário é o maior mercado de ativos do mundo. Aí, por curiosidade, comecei a pesquisar bastante sobre o mercado mundial. Então, se a gente pegar só o mercado imobiliário americano, ele é maior do que o PIB dos Estados Unidos e da China. Então, se pegar todos os imóveis dos Estados Unidos, é maior que o PIB da China e dos Estados Unidos. É imenso o mercado imobiliário. É um mercado que tem muita gente olhando, é um mercado que tem gente se dedicando à vida para a tokenização desse mercado. Então, eu vou falar um pouquinho, vai ser apenas uma fagulha aqui, para a gente depois entrar na nossa discussão, nosso papo, do que nós podemos estar fazendo. A tokenização, para início, né, a grande maioria conhece um pouquinho do blockchain. Então, blockchain nada mais vou aproveitar a figura aqui, do que um bloco imutável de registro, na qual eu fiz essa figura aqui junto com o nosso marketing, que eu achei que ela ficou bem fácil de explicar para todo mundo como é que funciona um blockchain. Então, o conteúdo é colocado aqui, um determinado tempo, é criado um hash, esse bloco fecha, e esse outro hash aqui é o início do outro bloco, colocar as informações, e assim vai criando uma cadeia de blocos. Então, algumas pessoas perguntam, mas no futuro vai ser possível hackear esse bloco aí, porque eu falo que hoje é a tecnologia é impossível de ser hackeada com o que nós temos de tecnologia hoje. Então, eu tenho que falar impossível na atualidade. Então, quando você tiver nesse bloco aqui, para poder alterar esse conteúdo do bloco 1, 2 e 3, você tem que vir alterando todos esses hashes. E hoje nós não temos tecnologia nem para alterar um hash. Então, o Bitcoin demora 10 minutos mais ou menos para gerar cada bloco. Então, aí você tira que é praticamente impossível você alterar algo que foi colocado uma semana atrás. Então, é bem superficial, porque a grande maioria sabe como funciona um blockchain. Só para a gente entender um pouquinho para onde que a gente vai. Porque a tokenização ela só foi possível, essa tokenização, graças à criação da blockchain. Então, nosso registro de imóvel. Então, antes de chegar na tokenização, eu vou falar um pouquinho como que funciona o registro de imóvel hoje e qual é a alternativa para a gente ter um parcelamento de solo inteligente. Alternativa que alguns estão colocando no mercado e eu estou tentando colocar de uma forma um pouquinho diferente para a gente já fazer hoje. Então, basicamente, para você construir um empreendimento, você faz aquisição da área, você faz as pesquisas que nós falamos um pouquinho antes, de urbanização e tudo mais, faz a aquisição da área, análise de documentação, de viabilidade econômica, financeira, depois é gerado com o arquiteto, com os arquitetos, com os engenheiros, os projetos urbanísticos preliminar, análise técnica, jurídica e comercial. Depois tem a aprovação do empreendimento, do projeto urbanístico, na prefeitura e nas concessionárias. E depois vem o registro. O registro imobiliário no cartório e a aprovação de lançamento. Então, nesta etapa aqui, atualmente eu não mexeria em nada, eu faria como é hoje, porque mudar a legislação para alterar uma boa parte do que está aqui atrás, eu acredito que vai demorar um pouquinho ainda.
Então, até aqui, da mesma forma, as coisas começam a mudar a partir de agora. Lançamento. Então, todo loteamento tem que ser georreferenciado. Todos os lotes têm que ser georreferenciados para a proposta que eu vou apresentar. Fazer o georreferenciamento dos lotes. E as vendas, elas serem a partir de uma realidade virtual do lote. Você não precisa, para comprar o lote, estar presente no lote. Você criar uma realidade virtual de como vai ficar aquele empreendimento, já é necessário para você comprar, investir naquele lote, comprar um pedaço daquele empreendimento, fazer um tour 360, todas aquelas possibilidades de wireless que nós temos hoje poderia ser aplicado aqui nessa venda online. Depois que foi feito essa etapa de comercialização, temos duas formas. Eu vou apresentar o que é hoje e o que a proposta de baixo, que é a que a gente pode estar discutindo mais para frente. Então é feito o contrato de promessa de compra e venda, a promessa de cessão, os vários tipos de contratos que existem para o imóvel. Depois é feito o financiamento. O financiamento nos loteamentos, em particular, existe uma característica do mercado de o loteamento ser financiado com recursos próprios. Essa é uma característica do mercado. Mas também existe o financiamento pelo banco, que é bem pouco, mas existe. Depois, a grande maioria das empresas param por aqui. No entanto, o mercado que está crescendo bastante é o mercado de securitização, que nada mais é do que eu vender para investidores os meus recebíveis. Aí eu coloquei uma figura aqui, porque isso aqui vai ser importante para a próxima etapa. Eu fiz essa figurinha de securitização para poder explicar um pouquinho deste processo que vai dar uma ideia de como pode funcionar a tokenização dos empreendimentos, como que está funcionando no mundo. Então, hoje, o devedor, ou seja, o interessado, compra um lote do credor, ou seja, do loteador, e esse loteador pega esse contrato, essa cessão, com todos os recebíveis, e vai lá na securitizadora e fala, ó, estou passando para você esse contrato, e eu quero adiantado, tem as taxas que são cobradas, e a securitizadora pega esse contrato e lança um certificado de recebíveis imobiliários. Para os investidores que gostam daquele mercado de imobiliário, fala, ótimo, eu vou comprar, a taxa é boa, é um mercado seguro, e adquire aquele lote. Quando ele compra, a securitizadora paga o credor e assim vira um processo virtuoso. Daí em diante, o devedor começa a pagar a securitizadora. Então, esse é o mercado de securitização. Esse mercado já existe, é tradicional, nada mudou até aí. O que muda aqui é a parte de baixo. Como que seria feito a venda depois de lançado? A partir de smart contract. O smart contract já está bem conhecido, já está no nosso mercado. Então, eu brinquei esses dias que os novos advogados vão ter que ser, além de advogados, programadores. Então, os programadores, os advogados que são programadores são as pessoas que irão fazer os smart contracts. Porque talvez aqui esteja o momento mais crítico, que se você fizer o smart contract errado, depois tem que queimar todos os tokens. Isso é um pouquinho custoso para o empresário. Então, a parte mais crítica é fazer um contrato bem feito, porque aqui também é sensível para um hacker um pouquinho mais ousado roubar os seus tokens. Então, a parte mais sensível é bom fazer com empresas que realmente tenham renome nessa parte. A segunda parte, a gente entra na tokenização. Então, eu fiz um contrato com a pessoa que desejou comprar aquele lote, e eu tokenizo os recebíveis dele. Aqui muda um pouquinho do que está acontecendo no mundo para eu poder encaixar hoje já na nossa legislação. Então, eu vou explicar
um pouquinho o que é tokenização para a gente tentar trazer para o nosso dia a dia como poderia estar fazendo. Tokenização. Então, existem 3 tipos de token hoje. O mais conhecido de todos, que foi o que começou, que é o Payment Tokens, são os tokens de pagamento, que foi as moedas, foram os bitcoins, onde começou a febre de tokens e moedas. Depois existe os utility tokens, que aqui para ficar bem fácil, eu faço um paralelo que é uma ação de uma empresa. Então, se você acredita em alguma coisa naquela empresa, naquela startup, é feito um utility tokens e você compra um pedacinho daquela empresa. E por último, security tokens, que é o que o que é importante para a gente aqui, que é o que a gente vai tratar. Porque é esse token aqui que realmente é possível você vincular uma propriedade real, física, a um ativo digital. Então, através desses security tokens, eu posso fazer a emissão e transferência de um ativo digital que representa um ativo real, de fato. Ou seja, passar a propriedade de um ativo real para outro, de forma digital, com esse security tokens, é possível hoje, graças ao consenso de operação que a blockchain proporcionou para a gente, graças ao Satoshi. Então, o que eu posso comercializar? Quais são os ativos? Já tem no mercado, então tudo que é um ativo físico pode ser comercializado. Então já tem ouro, já tem obras de arte, passe de jogadores, tem uma startup brasileira falando sobre isso, veículos e real estate, ou seja, o mercado imobiliário, que é o mercado que eu quero falar um pouquinho, é o mercado que eu estou falando. É um mercado que eu acredito que será desenvolvido mais, ou seja, o mercado de ativo maior na atualidade. Então, se a gente pegar o smart contract e fazer a tokenização dele, a gente tem a possibilidade de vender esses tokens e funcionar aquela mesma figura lá atrás, ela vai funcionar mais ou menos dessa forma. O vendedor ou o proprietário do imóvel, só que aí mais não é só o loteador, aí é qualquer pessoa que tem um imóvel, ela vai poder tokenizar aquele imóvel e colocar no mercado para pessoas interessadas em comprar um pedaço dele. Só que aí começa alguns probleminhas. Porque no nosso Código Civil fala que o proprietário ela tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Só que quando a gente vende um pedaço desse imóvel, tokeniza e você vende, você passa de fato a propriedade para essa pessoa. Ela não tem somente a posse, ela tem de fato a propriedade. Então, como que ela vai usar e gozar se tem vários proprietários daquela posse? Isso começa a ter um probleminha. No entanto, com a Lei 13.777 da multipropriedade, isso já começou a desenrolar. Que diz que a multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo ao qual corresponde. Ou seja, eu vou comprar aquele token e vou ser proprietário daquele token numa fração de tempo na qual ele corresponde. Resolveu todos os problemas. E aí eu estava discutindo com minha esposa, tá, e quem vai morar? Quem vai morar naquele imóvel, já que tem um monte de proprietário? Então, quando a pessoa mora naquele imóvel, ela já vai ter que pagar, se ela não é 100% dona daquele imóvel, ela tem que pagar um aluguel para as outras partes que são proprietárias. E aí o Alberto falou um pouquinho mais cedo dos nômades. Então, de fato, os nômades não vão ter propriedade. Não vão ter a propriedade de um único imóvel. Ele pode ser investidor e comprar propriedades onde ele bem querer e ficar passando de lugar para lugar
e pagando um aluguel pelo aquele tempo que ele está no imóvel, e aquele aluguel vai funcionar como um dividendo de uma ação hoje. Se o imóvel está alugado, ela vai gerar dividendo daquela ação, mais a valorização do token. Se ele não está alugado, aquele imóvel não vai gerar dividendo. Então, investir em qualquer imóvel começa a tornar algo muito bacana. Porque, diferentemente do que é investir em imóvel hoje, você comprar hoje uma casa de 300, 500, 1 milhão, 2 milhões de reais, ela não tem uma liquidez. Você não vende uma casa de 1 milhão de um dia para a noite. No entanto, se você tem 1 milhão de tokens de R$1, de $1, de €1, da moeda que for, você consegue vender facilmente. É muito mais fácil você fracionar, você quebrar em vários em blocos aquele imóvel e vender é muito mais fácil. A liquidez fica imensa. Então, esse mercado ele começa a ficar um mercado muito atrativo. E aí eu coloquei aqui no meio, novos agentes vão começar a surgir. Porque, apesar de ser muito bacana você fazer peer-to-peer, não vai ser fácil você pegar o seu imóvel, mostrar, tokenizar ele na rede e mostrar que aquele imóvel realmente vale aquilo. Vai precisar de um agente. Pedro, por favor, só te lembrando, temos meia hora e no final, se der tempo, umas perguntinhas, seria bom. Segue em Perfeito. frente. Tenho mais 5 a 10 minutos no máximo. Então, os novos agentes, eles vão dar segurança e credibilidade para, de fato, aquele empreendimento vale o que, de fato, você tokenizou. Então, aqui vai surgir novos agentes. Os agentes de intermediação não vão acabar, eles vão se transformar em novos agentes, possibilitando qualquer um ser um agente de intermediação dos que existe hoje. E daí vai o comprador, o investidor, como eu falei, ele vai poder comprar partes de propriedades espalhadas pelo mundo. Eu coloquei aqui um dado só para a gente, por curiosidade. O mercado de loteamento de São Paulo, ele vendeu nos últimos anos uma média aí de 100, 120 imóveis. Aqui foi a crise, né? Mas aqui no ano de 2019, ele vendeu quase 130 mil lotes. Aproximadamente, o mercado de aproximadamente 6,5 bilhões de reais, só o mercado de lote no estado de São Paulo. Isso de novos lotes. Aqui a gente vai poder tokenizar qualquer propriedade das propriedades que já foram lançadas, as propriedades velhas, qualquer tipo de propriedade vai poder ser tokenizado aqui. Então, eu fico por aqui com algumas mensagens que estava inspirado. Haverá um tempo que ser proprietário de um único imóvel será comparado a investir em apenas uma ação. Quando eu estava iniciando no mercado financeiro, umas pessoas falaram, não coloca seus ovos em uma única cesta. Algo que todo mundo conhece essa frase. Então aqui realmente é isso. Você ser proprietário no futuro de apenas uma casa, de um imóvel, de um lote, de um empreendimento, é você colocar todos os seus ovos em uma única cesta no futuro. E imóvel com multiproprietário será o novo normal. Aproveitando essa frase do novo normal, eu acredito que os multiproprietários se tornarão o novo normal. É isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Agradeço a todos pela paciência e oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e das minhas dúvidas com vocês. Obrigado. Pedro, muito obrigado. Foi excelente e, de fato, está desvendando num mundo novo. Nós temos, são 20 horas, 1 minuto, nós temos meia hora e, obviamente, quem quiser pode continuar, que agora o Zoom é nosso, né, Alberto?
Apenas para seguir uma praxe, o Alberti sempre tem muitas perguntas, ele colocou um monte de perguntas aqui no Zoom, não é? No Zoom não, enfim, no chat. E eu acho que ele vai ficar bravo se não fizer a primeira pergunta. Alberti, você foi provocado, então manda brasa. Beleza, Pedro, parabéns pela apresentação, é muito clara e com várias novidades que eu particularmente não conhecia nada sobre esse mundo de loteamentos embora eu já tenha sido, né, cliente, minha casa mesmo que eu comprei dessa forma, né, o terreno, então assim, muito interessante ver essa sequência que você mostrou, né? Só um instante, Pedro, tira a tela para aparecer o pessoal. Boa ideia. Desculpa, Alberto. Não, sem problema, acho que está na hora de fazer isso mesmo. Então, tem muitas perguntas, eu agradeço a sua apresentação, né? Foi muito informativa e provocativa em alguns sentidos, principalmente no final, né? Quando você fala sobre o compartilhamento dos imóveis, né? Então, assim, eu tenho falado muito sobre alguns impactos da abundância tecnológica, quando você softeriza muita coisa, né? Você transforma muita coisa em software, então a economia do intangível ela se tornou enorme, né? Muito da economia do físico está desaparecendo. Não é que está desaparecendo, está ganhando, tem menos importância do que o intangível. Assim, o intangível se tornou a maior parte do mercado, né? As empresas de maior valor são do intangível. Então, isso faz com que as pessoas, principalmente a nova geração, olhe muito para o intangível, para o virtual, né? Com tantos jogos, com celular e tudo, e deixa um pouco de lado o que é material, o que é físico. E uma das consequências que eu tenho escrito é sobre essa desmaterialização, né? Das pessoas estarem se importando menos com a posse e mais com o uso oportunístico do recurso físico, né? Que é você consegue as coisas físicas na hora, né? Você tem um aplicativo de celular, você vai ali, né? Eu tenho um aplicativo aqui, eu preciso de uma residência agora, né? Você consegue uma residência na hora, né? Um carro na hora. E essa desmaterialização e a abundância de tecnologia está mudando muito o perfil das pessoas. Então, eu coloquei um monte de pergunta aqui, na verdade não vai dar para fazer todas agora, eu vou deixar no chat, eu já fui fazendo no chat para já deixar isso, porque até para mim é bom depois eu reunir tudo num lugar só. Mas uma das coisas que eu queria perguntar para você, né, se esse movimento de tokenização, né, desse compartilhamento dos imóveis, a criação desse novo mercado, né, quais são as maiores dificuldades que você enxerga para que isso se torne real, uma coisa viável para o investidor, para as pessoas de fato pensarem em usar esse novo modelo, né, que você está falando, né? Ao invés de eu ter que investir 300 mil reais numa residência, 500, 100, 1 milhão de reais numa residência, que eu sou o único dono, né? Eu tenho toda a posse e eu fico com aquele imóvel ali, né? Como um investimento, mas eu também estou preso àquela realidade, eu não consigo experimentar coisas novas, né? Eu não posso pegar e morar a cada semana num lugar, porque eu estou preso naquele imóvel, né? Então, como que você enxerga quais são as dificuldades para que isso vire realidade, sabe? Eu queria entender um pouco mais dos empecilhos, da onde pode aparecer dificuldade para isso virar uma realidade, né? De compartilhamento, de criação desse novo mercado. Professor, eu vejo algumas dificuldades, tá? A maior dificuldade vem dos cartórios. Eu acho que assim como o pessoal do Uber entrou, os taxistas fizeram movimentos para... Me desculpa, gente, eu moro, tem uma igreja aqui próximo, e chegou na hora da igreja e o barulho lá atrás, me desculpem. Está muito leve. A gente segue rezando junto. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo. Orando juntos. Todos os novos. Ok? Siga em frente, Pedro. Então, eu acredito que os cartórios farão um movimento bem parecido com o que os taxistas fizeram.
E o cartório no Brasil tem uma força muito maior que os taxistas, né? É uma força desproporcional se a gente for comparar. Então, o maior empecilho hoje, realmente, são os cartórios, porque eles ali deixaram de existir e serão transformados para outros tipos de agente. Só que muitos não estão preparados e não querem isso. Porque é uma fonte bilionária. Eu não tenho os números aqui, apesar de já ter pesquisado, mas é uma fonte muito grande de recursos. E vai acabar. Você vou fazer uma assinatura digital hoje, é a coisa mais simples que tem. Então, e tem validade já jurídica. Então, você não precisa de cartório. É uma questão só de uma canetada para dizer que pode ou não pode isso. O outro empecilho que eu vejo, mas isso o mercado vai absorver e vai diluir no tempo, é a facilidade de comércio. Eu acredito, aí algumas coisas que eu venho estudando e acredito que pode ser feito. Com a facilidade de compra e venda do imóvel. Hoje, para você comprar um imóvel, você tem que abrir uma carteira digital e não é um processo trivial, né? Qualquer um sabe fazer. E você escolher o imóvel ali não está fácil. Então, eu vou arriscar dizer aqui que a partir do momento que alguma startup colocar isso dentro do WhatsApp, vai deslanchar totalmente. Então, a partir do momento que eu puder comprar uma fração de um imóvel pelo WhatsApp, acabou, não tem mais limite. Então, essas duas são as principais dificuldades que eu vejo, que é cartoral e de facilidade de compra do imóvel. Então, fora essas duas, eu acredito que o mercado deslancha. Maravilha. Seguem as perguntas. Interessante isso que você comentou. Eu já conhecia a questão dos cartórios, né? Que realmente concordo com você que é um empecilho grande. E, assim, vai ter que reinventar, né? Então, assim, a blockchain, as DLTs em geral, né? As tecnologias de carteira, de Distributed Ledger Technology, eles têm essa habilidade de deslocar os intermediários, né? Não é necessário ter intermediário. Mas aí, outra coisa que você falou também, só para concluir aqui, eu já passo a palavra. Sim, sim. Depois de você, o Eliseu. Está com o dedinho levantado. Outra coisa que você falou, que eu achei fantástico, que eu não tinha me atentado, é a importância das empresas de loteamento para o futuro da nossa sociedade, porque elas elas que estão construindo os novos bairros, né? E a gente é privado, é investimento privado, são negócios, né? Então, assim, eu acho que uma pá da hélice aqui no Cidade, a gente tem falado muito das pás da hélice que move a transformação, né, das cidades para novas realidades, para o futuro mais justo, ético, sustentável e tudo que a gente mais feliz e tudo que a gente gostaria. Então, me parece que a gente deve convidar e deve insistir para que esses caras participem e a gente não obrigá-los, claro, né, mas influenciá-los e positivamente. E isso acho que é uma coisa que eu não tinha me atentado, assim, porque realmente em Santa Rita, por exemplo, boa parte dos novos bairros, se não todos, estão sendo construídos com loteamentos, né? E umas melhorias que você colocou aí não são impossíveis de serem feitas de forma alguma, sabe? É muito, muito realizável já, não sem perder a sustentabilidade financeira, nada disso, né? Então, achei muito legal. Mas eu queria comentar isso, depois eu deixo as outras perguntas no chat, depois a gente pode conversar mais. Ok. Eliseu. Sem som. Está sem som, Eliseu. Aperta o botão aí, está aparecendo velho. Depois do Eliseu, eu queria alguém dos que estão aqui pela primeira vez para fazer a pergunta. Agora sim. Agora vocês vão me ouvir. Tudo bem, Pedro? Eu já no começo aqui, assim, apesar da tokenização, né, essa proposta que você está colocando aqui já existe, né, que no mercado brasileiro está sendo implantado agora, né, mas no mercado americano é comum isso, né, essa multipropriedade
onde você compra e usa períodos ou disponibiliza aí nos aplicativos para locação, né? Mas a gente vê mais como solução os imóveis de veraneio, é o segundo imóvel, né? Não é aquele principal onde é a sua moradia. A não ser numa evolução aí, como o Albert falou, dos nômades, né? Mas você não vê, por exemplo, essa automatização também com BIM Machine nas aprovações de planta e essa automatização também nos cartórios, num registro de imóveis, e eu acho que a ferramenta é aplicável também, né? Eu entendo que é claro que depende de legislação, e legislação aqui no Brasil não é nada fácil, né? Mas eu vejo como viável também, né? E bem oportuno que o Albert levantou, né? Porque eu não sei, você está em São Paulo, Pedro? Não, eu estou no Rio de Janeiro. Capital? Não, eu estou em Nova Iguaçu, na Baixada. Na Baixada. De São Paulo, pelo menos é capital, né? A gente, com o plano diretor, né, teve uma mudança radical, né, no uso e parcelamento do solo, né, que é aproveitar a infraestrutura montada, né, para lançamentos imobiliários nas regiões específicas onde tem metrô, grandes avenidas, tal. Isso está mudando bastante o mercado imobiliário, mas muito nas pequenas propriedades, né? E tenho visto também algumas coisas de multipropriedade, mas para imóveis comerciais, NR, né, que eles chamam, né, de não residenciais, né, onde você compra frações. Então, realmente as mudanças estão vindo aí, né? Talvez a gente viva coisas aí bem grandes. Um comentário, Pedro? Mas desculpa, Eliseu. É isso. Eu não sei se eu consegui. Na verdade, é uma reflexão que eu fiz sobre a sua apresentação. Não é bem uma pergunta. Como não é pergunta, algum comentário, Pedro? E depois o Brentan levantou o dedo. Sim, o Eliseu comentou um pouquinho, não sei se eu ouvi direito, mas sobre BIM. Não sei se foi Machine BIM. O BIM é um dos meus projetos, que até o Dr. Rulli está aqui presente, lá atrás eu comentei com ele. O BIM alinhado com blockchain é o que há de mais novo, inovador na construção civil. Então, você fazer um projeto totalmente em BIM ali, você dizer que você vai construir um empreendimento imobiliário, vai gastar 10 milhões, mostrar onde que está cada centavo daqueles 10 milhões através do BIM, construir ele, isso está tudo com a credibilidade e confiança de um blockchain, é o que o investidor quer, é o que o investidor precisa para poder estar investindo naquele empreendimento. Então, alinhar as duas tecnologias hoje é o ápice do investimento no mercado imobiliário, com certeza. Referente às múltiplas propriedades, existe já, principalmente das casas de veraneio, como o senhor comentou, mas aqui para a gente, uma possibilidade de multipropriedade realmente das casas é o que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente no estado de Wyoming. É o estado americano, o maior exemplo, já tem 12 legislações sobre blockchain, e é o estado mais avançado, está fazendo inveja para os outros estados dos Estados Unidos, e ele está tendo essa possibilidade. Então, as pessoas da sua própria casa estão precisando de um dinheiro, tokeniza a sua casa e vende uma parte dela. Então, daqui a pouco ele tem só metade da casa dele, metade da casa está na rede com multiproprietários. Então, já está começando lá, é o principal estado americano que está fazendo isso no mundo. Qual é o estado? Maine? Maine, exato. Ok. Antes da pergunta no oeste americano. Antes da pergunta do Brentan,
sem passar à frente de ninguém, eu queria que a Beatriz fizesse uma pergunta, homenagem às esposas. Mês que vem vai ser o mês das mulheres no Renacidade, e eu só consigo captar sua foto quando o automático aqui você fala. Agora, por favor, gente, minha esposa também está assistindo hoje pelo Facebook, então nada de me entregar por aí. Beatriz, minha solidariedade às esposas, a minha também está por aí. Fale alguma coisa Você já para se essa entregou, imagem aparecer. Ivan. Nossa, Ivan, agora você vai ver, Ivan, nós vamos descontar Débora, agora. tudo mentira, viu? Beatriz, você com a palavra. Não deixa o Carlos falar, não, que ele me entrega. Então, deixa eu puxar a palavra aqui para mim. Então, boa noite a todos. Parabéns pela apresentação. O Pedro estuda bastante e ele quis entregar um conteúdo de reflexão, o que pode ser feito de novo e o que já está sendo feito, né? Assim como... Vocês estão me ouvindo? Sim. Travou aqui. Ah, tá. O que está sendo feito no mundo, né? A questão da urbanização, do crescimento das cidades e qual é a parcela do parcelamento inteligente do solo, que eu acho que é onde se inicia os bairros e tudo mais. E o que é mais novo é essa mudança da compra desde o cartório e isso ser digital, né? Acho que é o disruptivo. Cada vez mais se fala em compartilhamento seja de propriedade, seja do que a gente já sabe como Uber, como... Enfim, eu acho que é uma parcela interessante de entender que o mundo está mudando e que isso cada vez mais vai ser possível. A multipropriedade não só de coisas, como do imóvel em si. Como acontece hoje com os nômades, e cada vez mais, até a questão da pandemia, né, tem uma questão relevante sobre não ser apenas morar próximo do seu trabalho e você conseguir utilizar um home office e sair um pouco das grandes capitais, que eu acho que teve um fluxo, tem algumas pesquisas nesse sentido, sobre saindo de Nova York, indo para regiões melhores, com mais qualidade de vida. A gente sente um pouco, assim, morando não na capital, mas assim, faz parte da metrópole, e tem muitas dificuldades, porque não foi pensado no parcelamento do solo no início. Então, fica um pouco mais difícil de você consertar, né? Porque é muita gente morando no mesmo lugar e como é que eu posso falar? Tem maiores dificuldades para isso acontecer. E quando se faz no início, eu acho que tem grandes benefícios. E parabéns mais uma vez pelo que vocês estão fazendo, de pensar desde o princípio. Depois você apanha aí, eu não vou levar essa culpa. Brentan? Sem som, ok. Muito bom comentário da Beatriz. Brentan, sem som. Algum problema? Está com a rede dele, não está tokenizado. O Carlos, ensina o rapaz aí, pede ajuda aos universitários, Brentan. O Brentan, vê se está tokenizado sua rede, por favor. Eu acho que o microfone do computador mesmo, que o microfone dele está liberado, só que não está captando o áudio. O Brentan, dá uma ajeitada aí, a hora que estiver bem, você volta. Não, mas ele fez algum barulho ali. Fala de novo, Brentan. Não está pegando mesmo. Não. Algum dos novos, Júlio, Nelson, Fernando, que eu estou vendo aqui, não sei se são novos ou se é minha memória. Gostaria sim de falar um pouco. Júlio? Isso. Sim. Fale. Boa noite a todos. Muito interessante a temática aí abordada pelo amigo Pedro, né? Ele havia conversado comigo esse assunto ainda recente. Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida, objetiva. Eu sei que o nosso tempo está estourado. Pedro, você sabe se tem alguma regulamentação já a partir da CVM? Existe algum caminho já sobre isso? Você falou também sobre a multipropriedade.
mais um relato sobre isso, essa situação. Se você tiver também algum material e puder me enviar depois, gostaria um pouco mais de saber sobre. Sobre a multipropriedade, tem a lei 3.777 de 2018, é novinha, é uma lei bem bacana, bem gostosa de ler para o nosso ramo. E se existe alguma coisa, alguma legislação já em trâmite? Não existe nada em trâmite ainda, existe já alguns senadores e alguns deputados conversando sobre o assunto. Existem alguns grupos que estão fazendo, estão querendo uma espécie, eles querem criar um CNAE para esta operação, para poder ter mais força e para poder estar levando essa pauta e essa aprovação para um grupo de vereadores. Mas o assunto no Brasil ainda está... as aprovações no Brasil estão atrasadas, ao meu ver. Poderia estar mais avançada. Tem bastante países aí em desenvolvimento que estão totalmente avançados com essa situação, mas nós não temos nada aprovado e nem em trâmite ainda, Julio. Na CVM, eles estão querendo... tem algumas, sim, mas é mais para a moeda, questão da moeda. O Banco Central também, o Banco Central está bem adiantado nessa parte, ao contrário do nosso legislativo. O Banco Central está pensando em algumas possibilidades, pois isso mexe com o nosso regime monetário diretamente. São entradas de divisas para o país e que essas entradas não estão sendo regulamentadas. Então, o Banco Central está vendo possibilidades para estar regulamentando isso. Tá? Então, eu te envio alguns materiais que eu tenho aqui para você poder estar acompanhando mais essa parte de multipropriedade. Senhores, uma pesquisa aí do Carlos Nogueira está correndo, eu já respondi. Brentan pediu ajuda aos universitários. Seu som está desligado. Clica Tira do no botão. mute. Continua sem som. Brentan, está Brentan, expulso hoje. Mas nós vamos fazer sexta-feira só para você falar. Sexta-feira é toda tua. Alguém mais? Eu tenho. Uns minutos, o Elcio ia levantar a mão. Estou tentando tirar aqui a pesquisa aqui da tela. Espera aí. É só clicar. Eu posso... Não, é que está nos dois aqui. Espera aí, deixa eu ver. Fechou. Posso falar? Sim, Elcio. Vai lá, Elcio, o professor Alberti é professor do Inatel, o Elcio é mestrando do Inatel, vereador em Guaxupé, Carlos Nogueira do Rio, enfim, não dá o Brentan, o presidente aí da Agenda 2030, enfim, toque em frente. Estevão apareceu a fisionomia, nosso expert em blockchain. Depois vai fazer uma pergunta, Estevão. Brentan, depois de você, o Estevão. Ou algum aventureiro. Aliás, Elcio. Desculpa, Elcio. Vamos lá. Pedro, primeiramente, eu quero agradecer, gratidão por compartilhar seus conhecimentos, né, com a gente. Eu deixei uma pergunta aqui relacionada aos cartórios de registro de imóveis. Eu acredito que teremos aí uma grande resistência enquanto a essa mudança, né? E até onde eu sei, cada cidade é uma quantidade de habitantes para ter um cartório e acima dessa quantidade pode ter 2 cartórios ou mais, né? Então, como que você vê essa alteração de uso de token com esses cartórios? Provavelmente teremos uma resistência muito grande, né? E como que você vê que esses cartórios vão se adaptar ou não vão se adaptar? Se pode ter uma lei de mudar isso, né? Para ter mais cartórios ou ter o cartório que existe e utilizar o token. Ou as duas coisas, né? Certo. O professor Elcio, primeiro, já existe um projeto de uma empresa brasileira,
AgroAutec. Estou até em contato, a gente está iniciando uma parceria. E ela reuniu já, na base dela tinha mais de 160 cartórios, na qual você podia fazer as transações de forma digital. Só que na pandemia teve uma legislação que baixou que os cartórios só podiam usar a tecnologia própria. E aí o negócio deles foi por água abaixo, mas há possibilidade de voltar, porque foi apenas uma medida provisória. Então, a minha proposta é um pouquinho ousada, porque a partir do momento que você colocou a área dentro do blockchain, você colocou a área lá dentro do blockchain, você fez todo o processo com aquele processo de registro do imóvel dentro de uma blockchain. Então ele já está lá. Depois que ele já está no blockchain, vou fazer um smart contract daquele imóvel com o cliente, ele não vai registrar mais num cartório. O cartório sai totalmente de cena. Ele não há necessidade mais do cartório para poder dar validade nessa transferência de propriedade. Então, se eu dou confiança que aquele processo do registro do loteamento, do empreendimento, está numa blockchain, passou por todas as etapas que é exigido pela legislação até o lançamento do empreendimento. Então, o empreendimento é um empreendimento válido no município porque foi aprovado no município. Só que nenhuma comercialização, e aí eu enxergo a grande vantagem dos novos empreendimentos frente aos empreendimentos já lançados, pois ele vai ser todo comercializado num blockchain. Porque tem um outro problema que eu enxergo também, até, professor Albert, é que como que você vai comercializar um imóvel que ele tem uma escritura física e a escritura digital? Um RGI físico e um RGI digital. Então, o loteamento que for feito dentro da blockchain não vai ter esse físico, ele só vai ter o digital. Então, a pessoa não vai conseguir fazer o que hoje é possível, e esse estado americano do Oeste, como eu comentei com vocês mais cedo, ele está fazendo essa verificação. Se esse imóvel foi comercializado de forma física, caso sim, esse dono que ele pode fazer a comercialização, a tokenização do imóvel digital. Então, essa proposta de tokenizar os imóveis, lançamento do parcelamento do solo, ele vai mitigar esse problema, vai zerar esse problema, que não vai ter, como eu disse, o RGI físico. E os cartórios, para os imóveis que já têm o RGI físico, já tem uma onda desses cartórios se digitalizando. Então, eles vão estar digital para a pessoa fazer a comercialização, ou seja, entrar aquele imóvel numa blockchain, tokenizar, vai ter que ter um sinal verde, vai ter que ter uma aprovação do cartório, dos antigos imóveis. Ok. Antes da palavra ao Brentan, que se recuperou, professor Elcio, eu não consegui captar a sua imagem e o autômato aqui não me deixa expandir. Fala alguma coisa só para eu conseguir captar a sua imagem. Eu? Sim, não, mas fala. Tô aqui. Deu certo? Um segundo. Ok. Deu certo. O Brentan, tenta de novo. Senão agora eu mudei de máquina, eu estou falando no celular agora. Agora sim. O problema era a minha máquina que estava com problema. Não, eu queria saber uma coisa, duas coisas na realidade. Primeiro é que quando você fala em multipropriedade dos imóveis, você está falando 80% disso aí os fundos imobiliários, né, eu acho. E a segunda, há 5 anos atrás, 2015, talvez 2014, eu fui num evento em São Paulo, me conversar, um evento de novidades e tal, e lá encontrei pessoas de cartório querendo saber sobre blockchain. Isso há mais de 5 anos atrás.
E depois, logo depois, eu vi que os cartórios estavam formando, lá para 2016, mais ou menos, um grupo para criar uma blockchain dos cartórios. Alguém administrar a blockchain seriam os cartórios. Será que isso evoluiu, Pedro? O mais avançado que eu conheço hoje é dessa Grautech. Ela já fez até umas vendas, as primeiras vendas do Brasil foi através deles. Então, eu pesquisei bastante dentro do Brasil. Se evoluiu, ainda não tem nada na mídia disponível, algum material eu não encontrei. E agora, Bretão, eu vou realmente dar mais uma pesquisada, porque isso de fato, o máximo para a gente. Vai adiantar muito a legislação se eles já estiverem com a sua blockchain pronta. Porque os custos de uma transação em blockchain são centavos. É um gás. Estou falando de a gente tá utilizando o Ethereum. Então, o gás ali é centavos que você vai utilizar para fazer uma transação. E hoje, para você tirar um RGI, você paga 130, 150, 120, depende da cidade. Então, é muito caro hoje para a gente estar utilizando o cartório físico. Então, esse será um marco maravilhoso para a gente, mas não tenho esse conhecimento dos cartórios. Referente o investimento em fundo imobiliário, tem bastante coisa similar, sim, mas a grande diferença é que no fundo eu preciso de uma administradora para poder estar fazendo a gestão daquele fundo. Ali não, eu vou vender o meu próprio empreendimento, vai ter uma administradora, sim, vai ter uma administradora que vai ser a empresa que vai tokenizar, mas qualquer um vai fazer isso, diferentemente hoje, porque hoje a administradora escolhe quais empreendimentos ela quer oferecer para os seus clientes. Hoje não, hoje eu vou colocar meu empreendimento, o investidor vai escolher se ele quer ou não. Vai ter uma inversão aí dos valores que existe hoje. Ok, nosso tempo em tese estaria esgotado, mas a gente continua até o último pedir o banquinho e querer sair. Eu, como facilitador, não faria pergunta, mas eu vou fazer uma perguntinha danada. Não, facilitador não pode fazer pergunta. Pedro, primeiro, o parcelamento pode ser vertical? E segundo, se nós tokenizarmos a casa da vovó, quantos o Carlos Nogueira pesquisa aí que seriam potenciais investidores junto com o Renacidade? Seu Ivan, sim, o parcelamento, quando eu parcelo o solo, eu construo um empreendimento, uma torre, por exemplo, cada torre ela tem um pedaço daquele solo, o parcelamento pode ser horizontal e vertical, sem problema algum. Referente à casa da vovó, quem sabe não seja o nosso primeiro empreendimento da Renacidade tokenizada. Opa! Por que não, né? Opa! Carlos, faz a pesquisa aí no marketing. Eu levantei a mão ali, tá? No aplicativo ali no chat faz um tempo, tá? O senhor como facilitador, o senhor não olhou a minha mãozinha levantada lá, tá bom? Desculpa. Sem problema. Não, tô te enchendo o saco. Facilitador Nogueira, desculpa. Não, que isso. Eu fiz esse comentário. Pedro, boa noite a todos. Muito boa apresentação, legal. Algumas dúvidas assim, né? Eu estou conectado com a questão tecnológica e tenho plena clareza da evolução. Eu fiz uma pergunta ali no começo, quando você estava fazendo a apresentação, de que a minha pergunta são as barreiras, né? As barreiras de mudanças, né? Eu acho que uma boa parte da população hoje que tem o poder de comprar imóvel tem as condições financeiras de alguma forma de comprar um imóvel, ela teria uma dificuldade de fazer uma compra através de uma realidade virtual. Acredito na tecnologia em várias outras frentes, mas acredito que quando você está fazendo a compra de algo que não é algo que você compra todos os dias, né? Porque é um imóvel onde você vai viver, você não muda de lugar, mesmo que nós estamos falando dos nômades,
Eu não sei qual é o que define essa característica do nômade hoje, né? Mas você não muda toda semana, né? Você não, talvez todo mês. Eu acho que, né? Então eu tenho essa questão de que o local onde você vai viver, em função de que é fisicamente o estado onde você vai estar, o local onde você vai estar, eu acho que é uma barreira grande a uma compra virtual. Então esse é um comentário, depois, né, se você quiser falar em cima, eu descobri aqui o estado americano que permitiu, que fez uma parceria, né, com a Overstock e que as terras estão sendo registradas em blockchain, é o Wyoming. Wyoming. Não é o Maine, tá? É o Wyoming. Acho que quando você pronunciou, alguém falou Maine. É Wyoming, W-Y-O-M-I-N-G. Mas, Carlos, também você foi falar aí, Wyoming. Aí vai pensar que é no Brasil. Wyoming, Então, esse era um outro comentário. E um terceiro comentário era que hoje, conversando com as pessoas que são experts em fundos imobiliários, me foi apresentado, me foi comentado sobre um novo fundo que está surgindo no Brasil, inclusive acho que o IPO dele é logo, logo, um fundo imobiliário onde o fundo investe em terras. Então ele é mais ou menos parecido com o que você está dizendo, ele investe em terras produtivas. Então, né, suponhamos aqui, o Alberti tem uma terra produtiva, é um fazendeiro em Santa Rita, e a terra do Alberti vale R$1 milhão. Então o Alberti vende a terra para esse fundo por R$500 mil, ou seja, o fundo compra o valor com desconto, né? Mas tem um contrato com o Alberti de que o poder de recompra é do Alberti, né? E o Alberti vai pagando, a cada ano ele vai pagando 6%, num contrato acho que de 20 anos, e a cada ano ele vai pagando alguma coisa, a dívida dele vai crescendo em 6%, e nos 20 anos ele consegue recomprar a terra. Pela explicação que essa pessoa me deu, é algo que se faz muito nos Estados Unidos, onde grande parte dos da terra, da propriedade da terra nos Estados Unidos não é de propriedades individuais, de proprietários individuais, mas sim de grandes fundos. Então, não sei se a ligação que isso tem, né, mas vejo que nesse lançamento desse fundo, que está previsto aí para os próximos dias, sei lá, vai um pouco nessa direção, né, na direção de trazer um formato novo, e nesse caso aí é quase que um fomento, né, à produção, né, porque seria uma forma de financiar esses produtores através de uma compra, né, de injetar dinheiro lá no produtor, né? Então você dá dos 500 de 1 milhão que vale a terra do Alberto, você entrega 500 mil na mão dele e ele vai usar esses 500 mil para ferramentalizar essa terra, trazer mais equipamento, otimizar, trazer tecnologia e dessa forma fazê-la mais produtiva e com isso ele vai recomprando a terra de volta. Não sei se você conhece, mas eu quis fazer esses 3 comentários. Eu partindo daquele primeiro que eu acho que é uma barreira hoje quando você vai comprar um local para você viver, fazer essa compra via digital, né? Apesar de que o Airbnb está aí para me desfalar, mas o Airbnb eu não vivo no local, né? Ok, gente, Nogueira. apenas o professor Estevam, infelizmente, teve que nos deixar, mas quem sabe depois ele tem uma pergunta, um acréscimo no blockchain. Pedro, à vontade. Alguém falaria em seguida, só para a gente emendar as perguntas? Como facilitador, eu tenho 2 mãos esquerdas. Me ajuda aí se alguém perguntar e eu não ver.
Pedro, Nogueira, segue. obrigado pelos seus comentários e trazer para a gente o estado aí. Referente à sua primeira pergunta, há uma possibilidade, unindo a sua primeira com a segunda, quando eu falei ali da securitização, eu trouxe para a gente entender, para as pessoas que não tenham tanto conhecimento da securitização, qual era a possibilidade com o blockchain. Então, o loteador, quando ele vai fazer um empreendimento imobiliário, demora em média 2 anos para aquele empreendimento ficar pronto, aquele loteamento. No lançamento daquele empreendimento, ele é feito sem ter mexido na terra ainda. Então, ele só trabalhou com documentação e ele faz o lançamento daquele empreendimento. Na hora que ele faz aquele empreendimento, aquele lançamento de empreendimento, aí junta a sua terceiro comentário. Ele vai arrecadar com a venda daqueles lotes para investidores. Então, o investidor vai comprar logo no início aqueles lotes com preço com desconto, pois está investindo naquela proposta daquele empreendimento. E quando o empreendimento ficar pronto, dali 2 anos aproximadamente, ele vai vender para o seu morador final, para quem de fato vai morar. Aí quem de fato vai morar, ou vai comprar o lote como um todo, ou vai comprar parte daquela propriedade. Então, emendo a sua primeira pergunta, o seu primeiro comentário com o terceiro, que existe uma possibilidade grande de ter um fomento dos novos empreendimentos imobiliários através da tokenização daqueles lotes aprovados. Então, o loteador, se ele deseja fazer um empreendimento, ele vai fazer ele precisa ter sua terra. Depois que ele tem a terra, ele faz todo o que é necessário, faz o lançamento, tokeniza aquele empreendimento e trabalha com o dinheiro dos investidores. É parecido com um fundo imobiliário? É parecido com um fundo imobiliário também. A diferença é que ele mesmo vai lançar e não vai colocar num fundo imobiliário. E aí depois quem comprar vai poder ou comprar toda a propriedade ou parte da propriedade, do lote específico. Ok, gente, já estamos na prorrogação, mas aqui Beleza, não obrigado. tem horário de terminar. Então, enquanto o Pedro tiver paciência com a gente, alguém dos novatos, os antigos já fizeram as perguntas. Fernando Arruda é um... Fernando Arruda, cadê você? Eu ia perguntar para você, mas mudou de lugar aqui na minha tela, eu te perdi. Fernando Boa noite. Arruda. Boa noite, está me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Pedro, com relação à tokenização do loteamento e também uma dúvida aí que surge em relação a tudo isso que nos move, né, nessa nossa intenção já de querer vivenciar tudo aquilo que a gente já pode antever a respeito do parcelamento do solo com relação ao blockchain e à tokenização dessas vendas. Uma coisa que apenas que eu queria levantar a respeito de uma curiosidade naquilo que o direito me demonstra, que é o vício redibitório nos contratos de compra e venda, que é um vício oculto, que é algo que não está aparente ao momento da compra e venda, em relação ao próprio contrato blockchain, né? E a sua autoexecutividade e as suas previsibilidade naquilo que o contrato vai ser gerido desde a sua fase inicial até a sua fase final. A gente já tem hoje, dentro dos estudos da blockchain, eu, juntamente com o Dr. Rolho e você, já nos reunimos em outros momentos para estar comentando a respeito disso. Mas hoje nós já temos algo de mais concreto em relação a essa previsibilidade de modificação em havendo, por exemplo, o surgimento de um vício redibitório? Sim, Rúlio, temos mas quem talvez Fernando. possa falar... Desculpa, Fernando Arruda. Quem possa falar melhor, já não está mais, é o Estevão. Talvez o professor Alberto pode me ajudar. É uma espécie de um oráculo julgador de algumas situações na qual o smart contract vai estar diferente do que de fato ele era. Então, já existe
essa possibilidade, mas o meu conhecimento é não suficiente para satisfazer a tua resposta. Eu não sei se o professor Alberto pode me ajudar nesse sentido. O Estevão, eu acredito que ele poderia sim bastante, mas ele já não está mais aqui. É mais porque dentro do o que a gente vivencia hoje, nas leis de parcelamento do solo, nós temos questões que envolvem a vedação do parcelamento, por exemplo, em terrenos alagadiços. E a gente sabe que hoje, uma área que nós conhecemos como não alagável, pode ser que, porventura, daqui a alguns anos, ela venha a se tornar um local que possa ocorrer algo do tipo. Então, perfeito. Mais a respeito desse tipo de questionamento a longo prazo, que hoje eu, numa ótica de um possível adquirente de um solo por um meio tokenizado, seria uma questão a ser suscitada, a ser levantada, e é aquilo que a gente deveria, como pessoas que já buscam esse tipo de questionamentos, já presumir a longo prazo na luz daquilo que o cliente pode nos apresentar. Isso já dentro da realidade que a gente vive hoje no parcelamento de solo tradicional, né? Perfeito. Ok, Alberti, você foi provocado, acrescentaria alguma coisa? Não, eu acho que a questão dos smart contracts, né, de construir os contratos para que reflitam essas situações, né? Acho que existe algumas limitações até do como você consegue construir os contratos para depois modificá-los mais para frente. Então, eu nunca fiz o smart contract, mas eu vi já alguns problemas que aconteceram com o smart contract e às vezes, como o Pedro falou, né, às vezes, dependendo de quão bom for esse contrato, ele pode contemplar algumas situações, mas ele pode eventualmente deixar alguma coisa de fora por desconhecimento na hora da construção do processo e aí o que pode exigir depois uma troca de token ou uma troca de contrato mais para frente para assim eu vejo a tecnologia tem grande potencial, mas ela tem as pessoas estão aprendendo como fazer isso ainda, sabe? Por melhor que seja o desenhista do contrato, pode ser que fiquem lacunas e aí pode ser que não contemple todos os casos e aí vai necessitar de aprimoramento, né? E uma das formas seria fazer troca de criptoativo daí para um outro que resolve o problema. Já aconteceu uma vez, né, o roubo um contrato que tinha um furo, né, do Ethereum mesmo. E aí esse contrato teve um ataque de 100 milhões, lá o cara descobriu uma brecha no contrato, transferiu para ele o dinheiro. Aí o que aconteceu foi um fork do Ethereum, né, que deu origem saiu do Ethereum Classic e virou Ethereum. Então assim foi consenso de toda a rede e criou um fork, né, para resgatar o dinheiro que tinha sido levado, né? Então, assim, eu vejo que depende muito dessa região multidisciplinar, que é a questão do direito ser refletido em código, né? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Então, existem riscos aqui. O que é legal de se ver, e aí é uma coisa até que eu vou aproveitar e comentar, que eu já tinha pensado em comentar aqui, eu pedi a palavra, é que qual é a blockchain que vai se usar, se é que vai ser blockchain, sabe? Blockchain, hoje o Ethereum, né, para esse tipo de coisa, não é só o Ethereum que faz smart contract, tem vários outros blockchains. Corda, por exemplo. Várias, né? Tem NIL, tem vários, Cardano, tem uma série de blockchains, EOS, né? Então tem várias blockchains que você pode programar contratos. Então, assim, talvez seja um trabalho de buscar quais dessas blockchains você tem essa flexibilidade de smart contract, poder até evoluir esse contrato depois de você já ter feito certas ações nos contratos e poder modificar. Por exemplo, tem várias situações. Você pode ter uma área que não era alagada, se torna alagada. Tem questão ambiental, né? Também tem questão de resíduo, como acontece às vezes em cidades que o cara faz o loteamento, faz um condomínio em cima de uma área industrial que tem resíduo, e aí aquilo ali. Então tem uma série de situações. Eu acho que colocando isso usando, né, uma blockchain que tem uma forma mais flexível de trabalhar esses contratos pode ser uma vantagem. Outra coisa que eu queria falar, né, é com relação à própria blockchain que vai ser usada, se é que vai ser uma blockchain. Blockchain
por exemplo, eu estava comentando aqui no chat, né? Se, por exemplo, um conjunto de pessoas, um consórcio, resolve fazer sua blockchain, é possível. Você pode usar vários códigos. A gente já fez uma blockchain para odômetros de carro, por exemplo, publicamos um artigo sobre isso, com uma blockchain feita por nós. Então, mas quantos nós tinha essa blockchain? Tinha um nó, o nó que nós fizemos para fazer a prova de conceito. Então, assim, você fazer uma blockchain, você pode fazer a mesma coisa que a segurança da informação. Eu posso usar o melhor algoritmo de segurança da informação e não ter o sistema seguro, porque segurança é uma área complexa, você tem três requisitos para o sistema ser seguro. Então, às vezes, ele é sigiloso, mas ele não é íntegro e não autentica os parceiros que estão utilizando o sistema, portanto, ele não é seguro, apesar de usar criptografia, né? A mesma coisa com o blockchain, né? Então, eu posso criar uma blockchain, eu conheço blockchain que cada carteira tem uma blockchain, na verdade, é uma rede de blockchains conectadas através da internet, né? E cada nó, cada carteira é uma blockchain, onde quando você fecha blocos, é o próprio usuário que está fechando blocos. Então, tem uma série de tua proposta original do Bitcoin, né? Da proposta da prova de trabalho, como ela foi concebida pelo Satoshi, né, Nakamoto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é cuidado com as blockchains, porque tem blockchain e blockchain. Né? Existe blockchain que é uma rede pública, que ela tem 10 mil nós, né, que ninguém consegue parar essa rede, os contratos são contratos que não podem ser impedidos de executar, eles têm toda uma estrutura. E você pode criar blockchains onde você pode depois mudar o preço da transação. Podemos criar um consórcio de blockchain para isso, que eles estão falando aqui. E aí a gente depois sobe o valor da transação. Por exemplo, isso pode ser um golpe, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia tem todo o potencial de criar uma transformação importante nessa área, mas as pessoas elas têm que ficar atentas, porque cybersecurity e golpes na internet estão por aí, para todo lado. Então, eu acho que um projeto bem feito, onde você faz assessorias, faz verificação de se de fato é seguro o projeto, se de fato ele é confiável, como que ele vai escrever na blockchain, né? Porque isso é outro problema, né? Quando você está fora da blockchain, você vai escrever na blockchain, ali é um ponto de problema. Outro ponto é a atualização de carteira, né? Atualização de software o tempo todo. Quem mexe, eu já mexi com algumas blockchains, já fiz alguns testes, né? O tempo todo você está atualizando carteira, então tem que tomar cuidado também para não, quando uma carteira está sendo atualizada, para ver se atualiza no lugar certo. Então, assim, é uma tecnologia muito promissora para o futuro. Pode já ter algumas coisas sendo feitas agora, né? Como a gente está falando aqui, mas eu ainda acho que tem vários pontos a amadurecer ainda antes da gente sair fazendo... Bacana, Alberti. Eu queria ressaltar, e tento não entrar no debate, mas vocês me coçam a língua. Duas questões, e principalmente porque hoje pode estar algum público leigo assistindo pelo Facebook, e são alguns termos bastante complicados às vezes. Mas eu queria colocar dois pontos nesses debates. Primeiro, a segurança tecnológica. Como se fura e rouba informações e dinheiro tokenizado. A segunda, a segurança jurídica, que o Arruda, e ainda estamos na pergunta do Arruda, é o vício redibitório. Vício redibitório é aquela história, comprou cavalo manco, não sabia, tem que devolver. Então, a coisa, para falar popularmente, é simples assim. Eu tenho conferido com alguns colegas bacharéis da turma, desculpa, 1971, lá da UFMG, meus colegas da Faculdade de Direito, vários conceitos que a gente discute aqui. E todos eles, inclusive a questão do cartório, que o Pedro se referiu, o contrato em conta de participação, já vem sendo largamente reutilizado, uma figura antiga reutilizada para dar segurança jurídica. O vício redibitório é uma coisa
tradicional em direito, ou seja, comprou o cavalo, tem defeito, devolve e retorna. Agora, a não ser que for bandido. Estelionatário está aí. Eu mesmo contei um caso em que eu fui vítima de um estelionato, consegui reverter, não é? E bobeou, dançou, o pau comeu, não é? Mas eu acho que tanto a segurança jurídica quanto a segurança tecnológica são coisas mais fáceis de garantir no universo virtual do que no universo real. Eu acho que a segurança jurídica e tecnológica está muito maior no que eu chamo, publiquei um artigo no Jus Brasil, que é a teoria do Estado de Direito virtual. A virtualidade acaba se tornando mais segura e publiquei há 10 anos atrás, pela primeira vez, semana passada, alguém fez uma pergunta a respeito, eu falei, oba, publiquei um artigo sobre essa geringonça. Mas a segurança jurídica e tecnológica é cada dia maior, embora haja os profetas aí de que está tudo ruim, está tudo piorando. Eu acho que o estado da abundância está superando o estado da escassez. O que precisa é apenas as pessoas aprenderem a compartilhar. Mais alguma pergunta? Eliseu. Não, eu só ia comentar em relação ao grande problema que as pessoas, é que nem fake news, né? O pessoal acha que não existia contra-propaganda, né? Ou conceitos enganosos, né? Isso é tão antigo quanto o ser humano. Um cuidado maior que a gente deve ter é que, assim, o golpe, né, do levar vantagem muito fácil, ele também é bem fácil de se fazer no virtual, né? Então, essa semana mesmo teve exemplos aí de leilões, né, de leiloeiros falsos, né, pessoas pagando para comprar carro mais barato ou com depósito adiantado. Eu acho que isso vai continuar existindo, mas eu concordo com o Ivan que a segurança é muito grande, né? A empresa que eu trabalho na Sabesp, a gente está usando com muito atraso, vamos dizer, né? Mas hoje todos os contratos são tramitados digitalmente, né? Assinados com hash, né? Com blockchain, né? Então dá uma segurança muito grande. Eu acredito que isso vai acontecer, não tem como não acontecer nos contratos imobiliários, né? Ok, Só que, gente, infelizmente... eu não quero abusar do Pedro, mas eu tenho certeza tá que ele vai estar disponível. Eu vi ele trabalhar aqui até de noite com os colegas dele. Quem quiser ir saindo de fininho já pode, porque o horário oficial está esgotado. Alguma pergunta mais antes que Alberti e Pedro encerrem? Eu acho que está de bom tamanho, tem tanta pergunta que vamos precisar mais umas duas. No lançamento da tokenização da Casa da Vovó, a gente volta às perguntas. Pedro, Alberto, quem fala por último? Eu queria apenas agradecer a vocês, foi enriquecedor para a minha parte. Na verdade, todo o Papo Sem Crise é enriquecedor, né? Todos, sem dúvida alguma. E um agradecimento especial ao senhor Ivan por essa oportunidade de estar apresentando e debatendo com pessoas de um gabarito altíssimo que estão aqui, trazendo não uma ideia, mas sim muito mais uma realidade que para muitas pessoas é totalmente fora da realidade dela, e pessoas que às vezes estão no meio trabalhando, e trazer um papo talvez um pouco mais suave para esclarecer um pouco dessas tecnologias e ter uma galera totalmente imersa e outra galera que realmente não está fazendo nada nesse sentido, e a gente tentar unir esses dois mundos tão distantes e com as possibilidades e os desafios que nós temos. Então, gratidão gigantesca, senhor Ivan Callas, por essa oportunidade
seu Alberto, por estar sempre nos ajudando com o que tem de melhor de tecnologia, e a todos aqui que, de uma forma ou de outra, fizeram perguntas que só agregaram para esse assunto. Obrigado. Obrigado, Pedro. Alberto ou a Beatriz quer dar a última palavra? Lá em casa, a mulher é que manda. Ainda bem que a minha não pode falar aqui, senão estou frito. Estava frito, está no Facebook. Só agradecer Beatriz. mesmo, foi bem interessante, eu acho que cabe a reflexão e que a realidade já está aí, né? Já existe. Obrigada a todos, parabéns. Beleza, Ok, obrigado pelas palavras, né? Pelo compartilhamento de conhecimento, né? Eu acho que nós, assim, estou pensando aqui que a gente, na verdade, deu um pontapé inicial nesse assunto, porque eu tenho pensando agora que a gente pode tokenizar tudo, né? Então, na verdade, tudo que é físico. E podemos pensar em dezenas de coisas. Então, assim, o direito, eu não sou advogado, né? Mas eu tenho visto alguma coisa de direito sistêmico, que usa leis sistêmicas para repensar o direito. Eu acho que um direito repensado, tentar convergir, né, a questão desse compartilhamento do físico com a questão sistêmica, né, das leis sistêmicas, me parece ser um negócio interessante que eu queria até puxar um debate aqui uma hora sobre isso. Mas me parece que a gente deu um pontapé inicial, né? A tecnologia permite, agora temos que ver o lado humano, o lado social, né, o lado econômico, sustentável e o direito, e ver como que a ética, como é que a gente vai dar esses próximos passos. Eu tenho assim, ao mesmo tempo que a gente pode fazer grandes transformações positivas, né, e reduzir os intermediários e criar novos mercados, né, novas economias da tokenização e até a questão do nomadismo, né, que a gente estava falando, que nomadismo digital são pessoas que vivem na estrada, elas não têm uma posse, né, elas só têm uma mala, né, e elas vão trocando de residência. Tem muita gente, youtuber, que vive assim na Europa, né. Até tem um canal que eu acompanho na Itália, a moça alugou um imóvel lá, no fim sai muito mais caro que pagar o Airbnb, né, porque a conta de gás, a conta de energia, de água, ela tem que pagar se ela alugar um imóvel. Mas se ela tiver no Airbnb já está incluída no pacote, então sai mais barato, né? Então o nomadismo, né, o desacoplamento pós-uso, a questão da tokenização, a questão das leis, a regulação disso tudo, né, o papel do software cada vez maior, do virtual, o movimento eu queria entrar nesse assunto, mas acabei não entrando para não desviar muito, porque eu tinha tanta coisa interessante para explorar, mas a desurbanização, né? Queria discutir a volta para o interior, as pessoas que estão buscando qualidade de vida, que estão fazendo chácaras autossustentáveis. A gente conhece várias pessoas que estão fazendo isso, que estão revertendo nas grandes cidades para o interior, né? E aí tem a questão da abundância nessas chácaras, né? Conectividade. Temos projeto de Santa Rita discutindo isso, vai ter uma reunião amanhã sobre isso, levar a conectividade melhorada para o campo. 5G propõe isso, né? É dos pilares do 5G, é a conectividade rural, né? Para a gente conectar o campo e fazer a transformação digital no campo e gerar muita riqueza para o país, né? Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode seguir aqui. A importância dos loteamentos, o futuro das cidades, a questão, né, de como planejar esses loteamentos, como pensar em tudo isso de forma integrada e como usar isso como plataforma, como recurso para outras oportunidades que vão surgir. Então, assim, acho que a gente tem um debate enorme. Por outro lado, tem vários desafios, como já foram colocados. Outra questão que nem foi colocada, mas que eu agora lembrei, a volatilidade dos criptoativos, né? Também é outro problema, porque se você coloca o seu dinheiro no criptoativo, seu imóvel, como é que fica se ele cai 50% do valor, né? E depois ele sobe 10 vezes? Então, assim, é uma loucura, né? A gente está começando com isso, o mercado muito volátil, né? Já está todo integrado o mercado de criptoativo, tem mais de 6 mil criptoativos já comercializados, né? Criados. Tem pós-blockchain, né? IOTA, Tango, tem Hashgraph, tem vários outros cripto, enfim, né? Então acho que dá para criar vários outros debates aqui, mas eu quero agradecer o Pedro pela fala dele, pelos esclarecimentos, compartilhamento. Acho que o debate foi rico
E quero agradecer a presença de todo mundo, né? Agora, a primeira vez que a gente está ao vivo no Face, vamos fazer disso uma coisa cotidiana agora. Já vamos discutir se vamos para o Face, para o YouTube ao vivo sempre, né? Podemos ir para um lugar ao vivo. Depois a gente discute melhor para onde é que nós vamos. Mas... Alberti, Oi. a propósito, eu acho que você começou falando a coisa mais bacana. Você não fez o encerramento. Você fez o início de um grande debate e, principalmente hoje, estando todos nós online, nem sabemos se não tem ninguém ou se tem meia dúzia de 3 ou 4 assistindo. Eu queria aproveitar e encerrar hoje de maneira diferente, por eventual, ou no vídeo, vá que tem algum aluno nosso. Eu digo nosso porque o Luiz Pinto é uma escola adotada pelo Renacidade e hoje nossos alunos estão em recolhimento. Mas se houver algum aluno do Luiz Pinto e de todas as escolas de Santa Rita, todas as escolas do Brasil, eu queria que todos se juntassem, não é muito apropriada a data, mas para darmos um grande abraço, terminarmos um grande abraço a todos e, junto com o Papai Noel, rou, 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 para todos os alunos do Brasil que estão confinados. Um abraço, gente. Um abraço. Todo mundo encerrando com o nosso... Obrigado pela presença. Um abraço, gente. Obrigado. Falou. Até o próximo. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado a todos. Boa noite. Um abração. Boa noite.